Glória a Deus, estamos mais uma vez compartilhando um devocional com a Igreja de Cristo e o tema de hoje é o que desagrada o coração de Deus, o que nos afasta, da presença de Deus. E Provérbios 6, 16 até o versículo 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina, que são olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. A gente vê, meus irmãos, que é uma palavra de alerta para a gente estar atento àquilo que Deus não quer de nós. Nós precisamos, como cristão genuíno, estar muito atento a este alerta de Provérbios 6, do 16 ao 19. Quando ele fala em aborrecer, é incomodar, é desagradar o coração de Deus. Quando ele fala em abominar, é aquilo que Deus detesta, que Deus repele, que Deus não quer de nós, não quer dos seus filhos, né? E aí nós devemos evitar essas coisas, para que não venhamos a aborrecer o coração do nosso Pai Celestial. Aí, quando ele alerta em relação aos olhos altivos, ele está falando de olhos arrogantes, pessoas arrogantes, né? E a gente ter cuidado com essa palavra altivo e não confundir com altruísmo, né? O autismo são pessoas que são arrogantes. Já o altruísmo são pessoas que são generosas, pessoas que são solidárias, pessoas que se colocam no lugar do outro, né? Esse agrada o coração de Deus. Mas o altivo não. Esse é arrogante, é terrível, né? Então, a gente vê lá em Efésios 4:2, quando Jesus já fala, alerta a respeito das pessoas humildes. Quando ele diz, com toda a humildade e mansidão, com a longanimidade, né, que é a generosidade, que é a tolerância, né, suportai uns aos outros em amor, né? Está falando de humildade, para a gente ser humilde. Meus irmãos, nós precisamos, mas temos que vencer essa altivez, esse orgulho, essa arrogância. Sabe por quê? Porque isso é como um desafio para nós que somos cristãos genuínos. É um desafio. Quem faz vencer esse desafio é a humildade, né? Foi o que Jesus acabou de alertar. E ele ensina também, Jesus ensina também em Mateus 23:12, que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. E o que a si mesmo se humilha será exaltado. Tá? Percebe? A gente vê que Deus está falando, Jesus está falando que a humildade, como eu acabei de falar, ela vem anular a altivez. Vem anular o orgulho, a arrogância, né? Depois também ele fala línguas mentirosas e falsos testemunhos. A gente percebe que das 7 coisas que desagradam a Deus, 3 são referentes à língua, né? São pecados da língua. Quando ele fala lá em língua mentirosa, quando ele fala em testemunhar falso, né? Pela língua, pela voz, pelo discurso, né? E quando ele fala em semear contenda entre irmãos também, que é através de fofoca, de palavras que não devem ser levadas, né? E a questão de língua mentirosa e falsa, a gente percebe assim a questão de Deus estar dizendo que ele detesta a mentira. Porque a mentira, meu irmão, ela foi gerada pelo maligno. E a Bíblia fala que todo mentiroso receberá o castigo de Deus. Ela fala sobre isso lá em Salmos 7, do 14 ao 15. Olha o que diz. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentira, cavou um poço e fez fundo, e caiu na cova que se fez. Sabe?
Muitas pessoas vivem só da mentira mesmo, achando que vão enganar o próprio Deus. E sabem que esquecem, né? No caso, eles esquecem que Deus é a verdade. Deus é a verdade. E o pai da mentira é o maligno, né? Nós sabemos que João 8,44 fala sobre isso, que o pai da mentira é o maligno, né? Então a gente tem que correr da mentira. A origem da mentira é do maligno, não adianta a gente ficar agregado a isso. Outra, mãos que derramam sangue inocente. Também é algo que faz a gente se afastar de Deus, né? Provérbios 24, 1, 2 diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, e nem queiram estar com eles, porque o seu coração maquina violência, e os seus lábios falam para o mal. Falam para o mal. Meu irmão, quando ele diz aqui, não queira estar perto deles, é para a gente ter cuidado com a influência do meio. A gente tem que fugir desses homens perversos, desses homens malvados, sabe? Nós temos que ficar muito longe deles, sabe por quê? Nós precisamos entender que a verdadeira solução para essas maldades é a paz de Jesus. Precisamos entender isso. Olha aqui que João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tem que sair dessa influência do meio, ter cuidado com quem a gente anda, com quem a gente convive, com o discurso dessas pessoas, para a gente não agregar coisas ruins no nosso coração, né? Coração que trama projetos iníquos, projetos injustos. A gente ter cuidado também, porque hoje o que a gente vê muito, tem visto muito aí, é a injustiça crescendo, a impunidade crescendo, né? E aí as pessoas entram em desespero e aí começam a praticar iniquidade, fazer coisa que não deve, que não preste, que desagrada o coração de Deus, né? Tem que ter cuidado com os atalhos financeiros, com as armadilhas de tributos que existem muitas. A gente tem que ter cuidado com isso, tá? A Bíblia nos garante em Salmos 37, 17, ela fala bem veemente sobre isso, que tudo isto um dia será mudado. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos sustentados pelo Senhor. Os braços do ímpio serão quebrados, mas dos justos serão sustentados pelo Senhor, né? Outro, pés que apressam a correr para o mal. O que significa isso? São pessoas que cedem à tentação, sabe? Que não se preocupam com a tentação e acaba caindo na tentação e no pecado, né? Salmo 34, 16 diz, a Bíblia, ela nos ensina para a gente, toda vez que a gente cede à tentação e nos apressamos a fazer o mal, nós seremos rejeitados por Deus, tá? Isso é o que o Salmo 34, 16 alerta a gente. Provérbio 8, 13, olha só o que ele fala. A gente precisa aborrecer o mal e amar o bem. O provérbio é bem assim, enfático nisso, bem objetivo nisso. E esses conceitos, esses dois conceitos que nós falamos, eles exigem uma nova forma da gente pensar nas coisas, né? Exige cuidado, a gente não paquerar pecado, para a gente fugir da aparência do mal, né? Sabe? E a gente saber que quando a gente guarda a iniquidade, a injustiça, o pecado, né, no coração, sabe? Significa que a gente vai ficar escravo do maligno. Se guardar isso, a gente fica escravo. E é isso que Deus quer de nós. E o último que Deus abomina, né, é a contenda entre os irmãos, que é gerar fofoca. Nós temos que ter cuidado com o comentário distorcido, com recheio de fofoca, que serve até para alimentar o fogo da ira dos irmãos e gerar contenda entre os irmãos, né? A gente precisa não dar ouvido à fofoca, para a gente apagar o fogo da ira, né? A gente se lembrar que a gente precisa não guardar isso no nosso coração e nem alimentar isso, né? Porque em Provérbios 17, 19 diz, o que ama a contenda, ama o pecado.
É uma coisa terrível, né? Que a gente precisa trabalhar para descartar isso da nossa vida. Então, que o Papai do Céu abençoe, é um alerta muito importante, essa palavra de Provérbios 6, 16, 19, para a gente guardar nossa alma, nosso coração, nossa mente, né? Papai do Céu abençoe, obrigado, Jesus, pela tua palavra, que o Senhor venha nos alertar constantemente sobre esses atos que desagradam o teu coração. Que o Senhor venha abençoar os teus servos, as tuas servas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.